Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, nós celebramos a memória do apóstolo São Barnabé. E Jesus nos envia em missão. O missionário cristão tem como característica o desprendimento total pela causa do reino. Então, que nós possamos celebrar com fé e alegria. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 21 a 26. Depois, o capítulo 13, versículo 1 a 3. É Atos, capítulo 11, versículo 21 a 26. E depois o capítulo 13, versículo 1 a 3. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra as que o tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui nessa primeira leitura, né, a gente viu aqui o evangelho, né, pregado em Antioquia e depois, né, Barnabé e Saulo enviados pela igreja de Antioquia, né, para pregarem, né, em Chipre. Então, aqui nessa primeira leitura, a gente viu que muitas pessoas se converteram, né? Muitas pessoas que viram a pregação de Barnabé, que ouviram a pregação de Barnabé, se converteram, né? A palavra do Senhor. Né? Então, que nós também possamos sempre cada vez mais pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo a todos, né? Para que todos nós realmente possamos estar em comunhão com Deus e em comunhão com os nossos irmãos. E agora, falando no Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 10, versículos 7 a 13. Mateus capítulo 10, versículos 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, e nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão. Nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, hoje, a leitura de hoje, né, a igreja, né, faz memória, né, celebra a memória de São Barnabé, apóstolo do Senhor. Muito embora não tenha sido propriamente pertencente ao grupo dos 12, Barnabé viveu naquela época denominada apostólica e sua figura aparece citada no livro de Atos dos Apóstolos, como a gente viu na primeira leitura de hoje, inicialmente com o nome de José,
São Lucas o chama de um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. De maneira generosa, vendeu tudo o que possuía para dar à igreja de Jerusalém quando da sua adesão à fé. Então, junto a São Paulo, foi o grande responsável pela constituição de algumas comunidades cristãs. Então, de fato, Barnabé, como grande missionário da igreja nascente, cumpriu com fidelidade o mandato do Senhor de anunciar que o reino de Deus está próximo, como a gente viu no evangelho de hoje. Jesus fala aos discípulos para que eles anunciem: o reino de Deus está próximo. Então, o que Jesus falou para os discípulos na leitura do evangelho hoje, ele fala para nós, né? Que a gente possa realmente anunciar que o reino dos céus está próximo e que nós possamos sempre cada vez mais levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem e por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.